Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade aos recortes, né, de trechos que a gente tirou do nosso quinto aulão sobre logoterapia, onde o tema do aulão foi a tríade trágica, dor, culpa e morte. Eu me chamo Gisele Ramalho, sou estudante de psicologia e tenho o prazer de ser uma das integrantes da Escola do Sentido, tá? E hoje nós vamos falar especificamente um pouco sobre a cosmovisão e a antropologia da logoterapia, né? Que é justamente essa base que direciona e conduz toda a teoria, todo o arcabouço teórico ali da logoterapia, tá? Mas antes de assistir o vídeo, já deixa aqui seu joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha o vídeo, tá bom? Vamos para o nosso assunto de hoje? A logoterapia, né? A logoterapia, ela é conhecida, né, como a psicologia do sentido da vida, justamente por ela ser essa teoria psicológica que se fundamenta, que se baseia aí na busca por um significado. E a palavra logoterapia, ela deriva-se de dois vocábulos gregos. Na verdade, que é logos e terapeia, né? Onde logos ele tem vários sentidos. Contudo, para a logoterapia, né, ele se apropria aí de dois significados especificamente, que seria sentido e espírito, certo? E terapia aí viria aí como tratamento, né, ou cura para uma determinada função aí que a pessoa venha a estar acometida, né? Então, portanto, a logoterapia ela é a terapia que busca essa cura, que busca esse tratamento através de encontros de sentidos, né? Ela é a cura que vai acontecer nesse processo, onde vai encontrar esse significado dentro desse processo terapêutico. Em outras palavras, também a gente pode estar falando que ela é a terapia que se centra no sentido da vida e a terapia que parte do espiritual. Tá? Agora, abrindo um parênteses aqui, é importante a gente entender espiritual não como algo de cunho religioso, mas espiritual como a essência do que o ser humano é, né? Esse ser que decide, esse ser que escolhe, esse ser que se posiciona diante das circunstâncias, esse ser que ele é capaz de responder ao que a vida lhe traz, né? Esse ser que sabe que existe, como o próprio Paulo falou ali, que sabe da sua finitude, que pensa sobre, né? E aí, para a gente entender um pouquinho sobre essas bases teóricas, né? De como ocorre nessa construção, Frankl ele traz que todas as teorias psicológicas ele tem por trás de si uma cosmovisão, que é essa visão de mundo, né? Tem uma antropologia, que é essa visão de homem. E aí, no livro Em Busca de Sentido, na página 25, Frankl fala o quê? Frankl ele diz que não há psicoterapia que não contenha uma teoria antropológica e uma filosofia de vida subjacente. Né? Intencionalmente ou não, a psicoterapia ela vai se fundar nesses dois eixos. Então, seja qual for a abordagem, seja qual for a teoria psicológica, ela sim, ela vai ter uma antropologia e uma cosmovisão para que haja ali um direcionamento nessa relação, né? De como enxerga o ser humano, de como enxerga o mundo. E aí eu trago para vocês agora a cosmovisão da logoterapia, né? Que visão de mundo é essa que a logoterapia tem, que traz aí como base toda a teoria dela. Então, o eixo central, ao redor do qual giram aí todos os pressupostos teóricos da logoterapia, é a ideia de que a vida ela sempre tem um sentido. A vida ela não cessa de ter sentido, independente das circunstâncias. Então,
para a logoterapia, o sentido ele pode ser encontrado mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque a Rebeca até falou no início que a logoterapia ela traz 3 caminhos de possibilidades, né, de a gente encontrar sentido. A gente pode encontrar sentido no criar, no vivenciar, né? E a terceira categoria de valores vem a ser esses valores de atitude, que é o que a gente ressalta muito aqui dentro dessa questão do trágico, né? É o que realmente vem a estar trazendo para a gente que existe, sim, esse sentido potencial da vida e ele é incondicional, né? Ele vai existir independente das circunstâncias. Contudo, ele é incondicional enquanto possibilidade, né? Ele é uma possibilidade, né? Porque o sentido, até como a Rebeca comentou logo no início, ele não é algo imposto, ele não é algo dado, mas ele é algo que precisa ser descoberto, ele é algo que precisa ser desvelado nessa relação que a gente estabelece consigo, que a gente estabelece com o outro, que a gente estabelece com o mundo. E aí tem até uma citação do Frankl, que está lá no livro Sofrimento Humano, página 94, em que ele relata um pouquinho dessa situação, de quando a gente se encontra num momento trágico da vida, né? Ele diz mais ou menos assim, quando nos tornamos vítimas desamparadas de uma situação desesperadora, né? Uma situação que não podemos mudar, na qual apenas podemos modificar nossa própria atitude e, com isso, a nós mesmos. A vida, ela não cessa de ter sentido, esse sentido, ele é incondicional enquanto possibilidade, porque existe, né, a possibilidade de eu acessar a dimensão noética, a dimensão espiritual, essa dimensão que me torna humana, né, e poder me posicionar diante dos condicionantes, diante das coisas que me cercam, diante do que a vida me traz. Então, é por isso que essa visão de que o sentido ele é incondicional para a logoterapia, né, ela é uma possibilidade, porque eu preciso me posicionar diante, eu preciso ter uma atitude diante disso, né? E aí essa citação, ela traduz bem sobre isso, né? Que diz o seguinte: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Então, se o sofrimento ele é um existencial, se o sofrimento é algo que, como a Fran falou, eu não tenho como escolher não sofrer, é algo que vai acontecer, né? Então, se é algo que faz parte da minha vida, necessariamente nesse sofrimento eu tenho a possibilidade de encontrar sofrimento, ou de encontrar sentido. E aí a gente adentra aqui na visão de homem, né? Na antropologia. E a visão de homem, ela traz uma clareza aí sobre a maneira como o ser humano ele é visto dentro desses pressupostos teóricos da teoria, né? E uma parte bem importante e que foi muito comentada aqui por todos, né? É esse ser humano ser visto como esse ser livre e responsável. Foi muito falado sobre essas duas palavras aqui por todos, né? Liberdade e responsabilidade. E sim, ele é livre, mas ele é livre dentro das suas limitações, né? Ele é livre para fazer o que ele quiser dentro das suas limitações. Não é uma liberdade incondicional, né? Não é uma liberdade aí para tudo, mas sim dentro das suas limitações. Porém, essa liberdade, ela deve ser acompanhada da responsabilidade, né? E tem perante aí essa responsabilidade que o ser humano ele tem perante os seus valores, perante o que lhe é caro, perante o que de fato ele não vai abrir mão de vivenciar, né? Ele não vai abrir mão de responder
ao que a vida está ali trazendo para ele, né? E uma outra visão que é bem importante, bem fundamental aqui para a teoria, é essa visão biopsicoespiritual, né? Onde a teoria, essa teoria, né, que busca esse sentido para a vida, ela acaba, através dessa visão de homem tridimensional, né, esse ser humano, olhando ele por esses aspectos biopsicoespiritual, ela acaba lançando esse olhar, né, tridimensional do ser humano, que acaba por reconhecer a dimensão, né, que torna esse ser especificamente humano, que é a dimensão noética, a dimensão espiritual. E acaba aí também por integrar essa humanidade, né, enxergando esse ser humano, como o Frankl traz para a gente, como unitas multiplex, ou seja, esse ser que é unidade, apesar da sua diversidade. Então, através dessa visão de mundo e dessa visão de homem, a logoterapia ela lança mão de um olhar que é diferente, né? Ele se diferencia diante da tragicidade, porque através desse olhar diferente, ele vai buscar focar não no problema, mas ele vai buscar focar nas possibilidades de solução para esse problema. E aí, eu trago aqui alguns questionamentos para a gente refletir, questionamento do próprio Frankl, que eu retirei do livro Sofrimento Humano, página 83, né? E como todos nós falamos aqui, que o sofrimento ele é algo que realmente ninguém está isento de passar, é bom a gente até refletir um pouquinho nesses questionamentos que ele diz o seguinte: a despeito de todos os aspectos trágicos da existência humana, apesar disso, como podemos dizer sim à vida? É uma pergunta bem, bem reflexiva mesmo para a gente pensar, né? E aí essa pergunta leva a outra pergunta. Pode a vida ter um sentido, manter o sentido sob todas as condições e circunstâncias? Né? Aqui foi falado de várias tragicidades, né? A Fran trouxe notícias trágicas que foram várias pessoas foram acometidas, foram passadas aí várias questões mesmo onde a pessoa para e pensa, né? Onde que tem sentido em tudo isso, né? E aí, para Frankl, antes de se tratar de uma busca do ser humano por respostas, né, para esses questionamentos, para ele trata-se naturalmente não de buscar essas respostas, mas de a pessoa, né, dela conhecer a vida como ela é, dela querer, dela escolher, encarar a sua vida aí na sua versão real, né, vivendo aí as possibilidades que a vida lhe trouxer, com todas as adversidades que ela for acometida, né? Ou seja, assim, que o ser humano, ele, como foi falado também muitas vezes, ou pelos meus colegas, o ser humano que a gente não vire as costas para o sofrimento, né? Que a gente não ignore o sofrimento, que a gente não coloque ele para debaixo do tapete, mas que a gente encare, né? De modo que a gente possa reconhecer esse sofrimento. E ao reconhecê-lo, nós possamos nomeá-lo. E assim a gente possa se posicionar, ter uma atitude diante disso, né? Diante desse trágico. Que a gente, ao reconhecer e ao nomear, a gente tem a possibilidade de responder da melhor forma possível à situação que a gente estiver passando. E aí é nesse contexto, né, de olhar para a vida como sempre tendo um sentido e de olhar para o ser humano como esse ser que é livre, como esse ser que é responsável, é dentro desse contexto que se constrói e que se edifica
esse olhar logoterapêutico transformador. Por quê? Porque ele enxerga a liberdade e ele enxerga a responsabilidade do que é ser humano em sua essência, né? Ele enxerga a liberdade e a responsabilidade de decidir e de escolher o que fazer com o que chega para a gente, né? Com o que a vida nos traz. E aí, eu trago aqui, faço aqui uma analogia, né? Do olhar logoterapêutico transformador com a metamorfose, né, da borboleta. E é justamente essa transformação, né, de algo aparentemente feio, ruim, né, assustador, como aí no início do processo da metamorfose da borboleta, né, e começa aí com um ovinho, né, aí se transforma numa larva, e que é algo meio feio, meio nojento, né, no princípio, mas que se transforma em algo tão belo, né, quando chega aí na sua fase adulta. E aí é dentro dessa perspectiva que a logoterapia, ela busca trabalhar esses existenciais, a culpa, a dor e a morte, né? Como algo que, por ser inerente ao ser humano, por fazer parte da sua existência, do seu processo existencial, a logoterapia, ela vem ali ajudar, ela vem auxiliar a pessoa a enxergar essas possibilidades de sentido, né, em sua vida, mesmo em meio ao sofrimento inevitável. E aí eu trago essa citação que Frankl faz lá no livro Sofrimento Humano, página 84, onde ele diz o seguinte: é no trágico da vida que se manifesta a mais humana de todas as aptidões, a capacidade de transformar a dor em realização, a culpa em mudança e a morte em um estímulo para a ação responsável, né? Então, assim, é através desse olhar logoterapêutico que percebemos as possibilidades que a vida traz, não só na alegria, mas também na tristeza, né? Enxergamos que os momentos alegres, eles dão forma, eles dão cor à vida, mas que os momentos de sofrimento, eles também podem, eles também têm a possibilidade de trazer essa forma, de trazer essa cor, por meio do nosso testemunho pessoal, né? Por meio da atitude que a gente tem diante dessas situações, né? E esse testemunho pessoal, ele tem, assim, uma alta capacidade de transformar uma tragédia, né? De transformar o trágico em um triunfo pessoal. E aí eu trago também, para a gente já ir caminhando para o final, essa frase que diz o seguinte: a liberdade traz com ela a possibilidade da culpa. A responsabilidade me convoca a superá-la e transformá-la, né? Então, se temos a liberdade de escolha, se podemos escolher entre o melhor ou o pior, né? E acabamos escolhendo o pior, consequentemente vem aquela culpa, né? Mas aí vem a pergunta: e o que eu faço com essa culpa? Já foi falado bastante aqui, né? E aí vem a responsabilidade lado a lado aí com essa liberdade, que ela vem justamente o que? Ela vem nos convocar a nos posicionarmos, ela vem nos convocar a termos atitude, ela vem nos convocar a transformar, né, o trágico, o difícil, em sucesso humano. E aí, para a gente finalizar, eu faço um convite agora para que a gente possa se debruçar na letra dessa música, né, da Mariana Nolasco, e
no final eu vou comentar um pouquinho como que essa música me tocou e o que é que a gente consegue tirar dessas palavras, né? E que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E ela diz assim: difícil é entender que tudo isso um dia vai passar. Espelho meu, acho que a gente precisa conversar. Me diz o que é que tem aí, sem ser confusão. Há algo além do medo, escondido em cada intenção. Esperança de criança, temperança amansador. Calmaria em meio à tempestade, silêncio na cidade. E no coração de quem buscou transformação. Nem tudo é como a gente gostaria, mas algo em mim sempre dizia: confia, confia. O aperto aí no peito vai mudar de cor, e a agonia vai embora, quando eu escolho esse terror. Transformador, transformo a dor, em toda forma que houver de amor. Transformador, transformo a dor, em toda forma que houver de amor. Transformador, transformador, transformador. Difícil é entender que tudo isso um dia vai passar. Essa letra ela me tocou muito, porque ela traduz de uma maneira bem real que sim, que é possível encontrar sentido mesmo em meio ao sofrimento. Que mesmo em meio ao medo, como ela fala, a angústia, a confusão, né, que a letra passa bem isso, né? Mesmo em meio a tudo isso, ela diz também que há possibilidade de enxergar algo para além disso, né? Há esperança, ela fala na letra. E essa esperança, ela diz que há para aqueles que buscam transformação, né? A esperança para aquele que escolhe enfrentar o terror. Porque é justamente essa escolha que trará a possibilidade de transformar, né, a dor em toda forma que houver de amor, como ela fala. Então, essa letra, ela traz um convite, né? Ela traz um convite para mim, para cada um que está aqui, para todos os que forem assistir. Ela faz esse convite para a gente não desistir, para a gente entender, sim, que há esperança e que há esperança para aqueles que buscam transformar, né? Que há esperança para aqueles que escolhem enfrentar e se posicionar diante da dor, diante da culpa e diante da morte, né? Desses existenciais que fazem parte da nossa vida. Fala, pessoal. E aí, como é que foi o vídeo? Contem-me tudo, não escondo-me nada. Diz aí pra mim o que é que vocês acharam, se esse conteúdo foi relevante, né? Se vocês conseguiram compreender melhor essa visão de homem, essa visão de mundo que dá todo esse direcionamento para a teoria da logoterapia, né? Me diz lá, diz pra gente lá nos comentários, tá bom? Dá esse feedback pra gente do que vocês acharam, para que a gente possa continuar criando conteúdos relevantes para o aprendizado de vocês, tá bom? No mais, um forte abraço e até a próxima!